Eu inicio os trabalhos nesta quarta-feira cumprimentando do outro lado da tela o historiador, professor e educador popular Jones Manuel. Jones Manuel, bom dia. Olá, Anderson, bom dia. Bom dia para todo o público do Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente e vamos embora debater e refletir juntos. Prazer é nosso, Jones, contar aqui com a tua participação mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Jones. E a gente quer tratar aí com você a respeito de uma série de temas relevantes para o país, porque, Jones, o lulismo no Palácio do Planalto está perto de completar 6 meses dessa sua terceira empreitada. Dessa vez aí com o desafio de superar uma quadra que deixou marcas profundas em um país já arrasado por anos de um neoliberalismo irresponsável, de desarticulação de uma esquerda ainda combativa, e a alternativa encontrada, Jones, foi a aliança com amplos setores da sociedade no sentido de estabelecer um freio nos retrocessos, recuperando um pouco daqueles programas de transferência de renda que tivemos ao longo dos governos do PT e nada muito além disso, Jones. Jones, esse governo Lula já disse ao que veio nesses 6 primeiros meses comandando o país. Já dá para fazer uma leitura mais precisa do caráter dessa coalizão dita democrática que governa o país em substituição ao Jair Bolsonaro? Eu acho que sim, Anderson, porque o governo Lula, ele colocou como prioridade absoluta nos primeiros 6 meses o chamado novo arcabouço fiscal, né, o novo regime fiscal sustentável, que é um novo teto de gastos. E isso é definidor. Porque, assim, a maioria das pessoas, infelizmente, inclusive por um silêncio cúmplice do que se chama de mídia progressista, não entendeu o significado mais profundo do projeto. Basicamente é o seguinte: durante os próximos 4 anos, no melhor dos cenários, o crescimento da despesa pública de um ano para outro vai ser de 2,5% do PIB. Isso no melhor dos cenários, e ninguém espera, inclusive o próprio governo, sabe, declarações da ministra Simone Tebet, do próprio Fernando Haddad, do Rogério Serão, que é secretário do Ministério da Fazenda, e ninguém espera o melhor cenário, né, em termos de arrecadação e de crescimento da economia. O que isso significa? Isso significa que a média de gasto público do governo Lula vai ficar abaixo da média da Nova República. Abaixo, gente, da média do governo FHC. O governo FHC teve uma média de 2,7% a 2,8% do PIB de aumento do gasto público de um ano para outro. Assim. Então, a gente está falando de uma depressão violentíssima do investimento público. A menor média de investimento público da Nova República, menor que, inclusive, que o governo Bolsonaro. Né? Só não vai ser menor que os 2 anos de Temer, né? Que ali é isso, né? Foi um mandato tampão de terra arrasada. E aí, como consequência disso, com a aprovação do novo teto de gastos, Anderson, o governo aprovou um pacote de PPPs, inclusive dando continuidade e radicalizando o PPI. Não o PPI da Petrobras, o outro PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, criado pelo Michel Temer, para acelerar o que ele chama de desestatização da economia. E aí, o governo Bolsonaro tentou incluir nesse programa, nesse PPI, saúde, educação, cultura, assistência social, meio ambiente e tal. Em que o modelo principal seria uma PPP para o Hospital de Guarulhos. Seria o primeiro grande modelo de jogar parcerias público-privadas, esse programa de desestatização na saúde. Não é que já tenha, não é que não tenha, né? Atenção, o Rio de Janeiro, por exemplo, vive bastante um caos na saúde a partir das OS. Não é que já tenha, não é que não tenha, já tem. Só que a ideia agora é o governo federal ser um grande incentivador de PPPs, na ideia de que isso vai alavancar o investimento privado. Então, o BNDES. Na verdade, nem é investimento privado, é chamado de investimento privado, inclusive, é dúvida da inteligência dos outros, porque o BNDES vai fornecer o crédito, a União vai ficar como garantidora da operação financeira, caso algum dos entes envolvidos, governo estadual, prefeitura ou operador privado, não consiga quitar todos os aspectos do contrato. Então, se alguém der calote, o governo federal paga, a União paga, e isso, enfim, faz a gestão privada, né, de escolas, de creches e por aí vai. Aqui em Recife, o prefeito da cidade, João Campos, anunciou um mega pacote de construção
de creches privadas, geridas pela iniciativa privada, em que só o corpo pedagógico vão ser trabalhadores públicos, né? Porque não dá nem dá para falar de funcionários públicos, porque não é concurso, né? São contratos precários. Então. Isso é a iniciativa do BNDES, né? O BNDES que está financiando modelagens de PPP, de parceria público-privada, pelo Brasil inteiro. E tal sorte, Anderson, que o governo colocou como prioridade basicamente o seguinte: recompor políticas públicas e políticas sociais, garantir um marco geral de estabilidade democrática, austeridade mais racional, mais funcional à ordem burguesa. Então, tira o teto de gastos do Temer, que era impraticável, e coloca um novo teto de gastos, que tem uma dimensão que ele é execuível, ele tem sustentabilidade no tempo, deprimindo violentamente o investimento público. Você estimula o crédito privado no pacote, já foi lançado pelo Ministério da Fazenda, pacote esse que, inclusive, replica no Brasil vários aspectos do sistema de crédito dos Estados Unidos pré-crise de 2008, com uma possibilidade de um cidadão brasileiro pegar vários empréstimos dando na mesma casa como garantia. Né? Isso agora vai passar a valer no Brasil, que era o que acontecia nos Estados Unidos no pré-crise de 2008. E tentar alavancar investimento privado via PPP, além, é claro, de exibir níveis medíocres de crescimento econômico, do PIB, 2%, 3%, a partir do agronegócio. Né? O Plano Safra agora está batendo recorde de financiamento público na casa dos 200 e lá vai porrada de bilhões. Eu ainda não parei para estudar o Plano Safra em detalhes, mas já vi os noticiários ontem. Então, veja, é um governo basicamente de estabilização democrática. O que o governo Lula vai conseguir entregar, está entregando, a ideia de que vamos fazer um governo de normalidade democrática na República Burguesa. Sim. Ponto. E é isso, assim. O limite está muito bem definido, né, Jones? Como você muito bem coloca, a limitação dessa gestão está colocada desde o seu início, especialmente a partir desses movimentos que a gente tem observado. Eu queria aproveitar, Jones, que você falou agora no finalzinho da tua resposta a respeito do Plano Safra. O presidente Lula lançou ontem, né, esse novo Plano Safra para financiamento de grandes e médios produtores rurais, traduzindo para a turma do agronegócio, né? Serão destinados aí no biênio 2023-2024 pouco mais de 364 bilhões de reais. Bilhões com B de bancada do boi mesmo, bilhões, para esse setor, que é aí o que move o Brasil já há bastante tempo. O PIB positivo do primeiro trimestre é quase todo ele graças ao agro aqui no país, como você muito bem colocou. O crédito ele vai apoiar grandes produtores rurais e produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. O total desse ano é 26,8% maior que os valores destinados no plano anterior, de 2022-2023, que foi de 287,16 bilhões de reais para o PRONAMP e os demais produtores. Jones, o que dizer aí sobre esse desembolso do governo para o Plano Safra nesse próximo período, na casa de 364 bilhões de reais? O que é que esses valores representam aí na tua avaliação, Jones? Vamos lá, Anderson. Eu acho, só frisando, que eu ainda não consegui parar para ler em detalhes o Plano Safra, né? Então, o que eu vi foi basicamente a repercussão na mídia burguesa. Veja, o FHC recentemente fez 92 anos, né? O FHC, ele é o grande responsável por organizar um novo modelo de reprodução do capitalismo independente brasileiro, né? Naquela crise do desenvolvimentismo ao final da ditadura. Esse modelo de reprodução do capitalismo independente no Brasil, ele tem basicamente 3 pilares, né? Uma é a especulação financeira, financiarização da economia, a agiotagem que é praticada por fundos de investimento, bancos, corretoras, seguradoras e etc. É um processo de um papel cada vez maior da renda da terra, da mineração, da extração do petróleo bruto, da produção de soja, de carne de vaca, enfim, reforçar o pendor primário exportador da economia brasileira e destinar ao ambiente urbano e à maioria da força de trabalho no Brasil empregos precários, majoritariamente no comércio e nos serviços, com altíssimo grau de informalidade e com taxas de exploração da força de trabalho cada vez maiores. Grosso modo, esse modelo está aí, né?
mudancinha aqui, uma mudancinha aqui, atenuou um pouquinho aqui, piorou muito ali, mas grosso modo esse modelo está aí. Quando o governo Lula estava comemorando, Anderson, um crescimento de 1,9% do PIB no trimestre, isso se deu a uma safra recorde de soja, né? Um crescimento, comparado com o ano passado, da safra de soja de 26%. E é uma safra de soja plantada no governo Bolsonaro, inclusive. Assim. Então, veja, o que vai acontecer, considerando que o país está impedido de crescer, porque não há um projeto radical. E quando eu falo um projeto radical, não significa nem necessariamente um projeto revolucionário, sabe? Um projeto radical de romper com a dinâmica do modelo econômico que está posto. Como não há um projeto radical de reindustrializar o país, porque isso não é uma industrialização de Lula e de Alckmin, isso é uma piada de mau gosto. Assim, acabaram de lançar um programa para impulsionar a venda de carros e a fábrica da Volkswagen vai parar a produção porque não tem demanda. Assim. E 85% dos recursos do programa já foram consumidos. Então, você tem uma dinâmica que vamos ter nos próximos 4 anos um crescimento medíocre de 2 a 3% do PIB. E eu digo que é medíocre porque todo ano no Brasil ainda nascem 2 milhões e 300 mil bebês. Então, você tem um crescimento do PIB que não é muito superior a um crescimento populacional, sabe? Então, na prática, a economia estagnou. Assim, é isso. Há um crescimento muito mais formal que real da capacidade de produção de riquezas. Então, isso vai ser puxado pelo agronegócio. E o governo Lula, a partir do momento que aprova um novo teto de gastos que impede o país de crescer, impede o Estado de ter protagonismo no desenvolvimento econômico, de coordenar o desenvolvimento econômico a partir do investimento público, é necessário manter a balança de pagamentos com uma boa entrada de dólar, é necessário mostrar que as exportações brasileiras estão crescendo, manter bons números na balança comercial, é necessário exibir uma taxa de crescimento do PIB que não seja negativa ou de 1%. É o agronegócio que vai fazer isso. Então, está muito claro que o governo Lula vai repetir o que fez em Lula 1. É as mesmas ideias. É basicamente agrada o capital financeiro, não fazendo nenhum enfrentamento e mantendo os marcos estruturais da política econômica, e aí turbina de riqueza, de dinheiro público, o agronegócio, na ideia do agronegócio ser esse motor do crescimento econômico, da balança comercial e da balança de pagamentos, né, de dólar no Brasil. É basicamente uma repetição disso. Então, acho que o Plano Safra, com esse montante assustador de recursos, que inclusive é engraçado, né, que a indústria não tem, né? Não existe um plano safra da indústria. Acho que é importante pensar esse dado básico. Assim. Acho que isso mostra que é isso, uma repetição de uma gestão do modelo FHC continuada pelo presidente Lula, mas, claro, com preocupação social. Né? Ontem foi o dia do orgulho LGBTQIA+, aí colocaram as cores da bandeira LGBT no Palácio Planalto, muito bonito, muito fofo e tal, e, em paralelo, dá o maior financiamento da história do agronegócio, que vai estimular conservadorismo e bancada do boi, que vai votar contra a população LGBT, que vai atacar, tirar direitos e por aí vai. Jones, a gente tem aí esses recursos destinados ao programa, o Plano Safra, né, na casa dos 364 bilhões. Eu estava dando uma olhada aqui para o Bolsa Família, estão reservados 175 bilhões para esse ano, e a gente, como você muito bem colocou, esse cenário aí de desgaste da indústria no nosso país, enfim, um processo de desindustrialização, fechamento de fábricas, você falou aí, fechamento dessas fábricas de automóveis, enfim, é um processo. O Brasil vai se tornar, o que tudo indica, mais do que nunca, um grande fazendão. É esse o caminho que está colocado para o país ao longo dos próximos anos, lamentavelmente, e sem qualquer iniciativa no sentido de mudar esse cenário. Muito pelo contrário, só incentivando mais a produção do agro aqui no nosso país, destinando recursos para esse setor, enfim. Jones, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque ontem foi retomado, como eu citei aqui na nossa abertura, o julgamento lá do Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, que pode determinar aí, ou deve determinar, a perda dos direitos políticos do ex-presidente por 8 anos. A discussão ela não foi encerrada ainda, como era esperado, e deve seguir amanhã lá no TSE. Mas eu queria repercutir com você, Jones, uma entrevista que o ex-capitão deu aí para a jornalista Mônica Bergamo, jornal Folha de São Paulo, onde ele repetiu
alguns daqueles absurdos lá que a gente estava acostumado a ouvir quando ele era presidente, dizendo que é imbrochável, né? Enfim, aquele sintoma de masculinidade frágil muito peculiar do Bolsonaro. Disse que não vai se desesperar sobre a possibilidade de ficar inelegível, mas também afirmou, Jones, que teria uma bala de prata para as eleições de 2026, caso não possa participar como candidato. Há quem diga aí que essa bala de prata pode ser a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, que foi elogiada pelo próprio Bolsonaro em discursos que fez em comícios recentemente. Mas também há aqueles que acreditam que essa alternativa seria a Tereza Cristina, senadora, ex-ministra da Agricultura, enfim. Primeiro, Jones, você acredita aí nessa bala de prata do Jair Bolsonaro para 2026 e mais? Aquele discurso da antipolítica que a extrema-direita tentou alimentar para chegar ao poder ainda convence o eleitor médio aqui no nosso país, o Jones, que... Ou seja, há o risco de termos mais um ignorante no poder que não faça abertamente o jogo da política burguesa e se utilize apenas de discursos ofensivos, preconceituosos para chegar ao poder? Vamos lá. Eu acho que, veja, por definição, não existe bala de prata para um processo que é daqui a mais de 3 anos, né? Assim, a política é necessária, a não ser que, sei lá, que você tenha materiais comprometedores da vida pessoal, de possíveis presenciáveis que estão aí no pleito, sabe? Com exceção disso, não existe isso, assim, bala de prata daqui a 3 anos. Eu acho, inclusive, que a coisa mais positiva, Anderson, da provável inelegibilidade de Bolsonaro é que isso vai necessariamente fragmentar, do ponto de vista eleitoral, a extrema-direita. Porque, veja, o Bolsonaro conseguiu uma coisa incrível, viu? O Bolsonaro conseguiu uma coisa incrível, que ele conseguiu cimentar, em termos de capital eleitoral, o voto de direita no Brasil. Uhum. Ou o voto não petista, ou não lulista, enfim, como preferir. Acho que seria, inclusive, mais correto falar o voto não lulista. Mas ele conseguiu cimentar uma unidade que foi uma coisa impressionante. E vejo, na campanha, tanto a de 2018 como a de 2022, você vê alguma fragmentação no campo de votos, no que se poderia entender como um campo progressista. Então, por exemplo, o Ciro teve 11, 12 milhões de votos em 2018. Aí, agora nessa eleição, a Simone Tebet teve 4 milhões e tanto, o Ciro teve 3 milhões e tanto. Então, tem uma fragmentação significativa, né? Porque é isso, veja, 4 milhões e tanto da Tebet, 3 milhões e tanto do Ciro, dá um pouco mais de 7 milhões de votos. Isso não é desprezível, percebe? Isso é quase a população de Pernambuco. Na direita, não. Em 2018, o Alckmin foi destroçado nas eleições. Eu acho que o Meirelles teve uma votação pífia, o Álvaro Dias pífia, que inclusive teve uma votação que se destacou, foi o Cabo Daciolo, que não fez campanha e teve 1 milhão de votos, né? Ficou lá no monte rezando. Já em 2022, o Bolsonaro foi esmagadoramente, ou candidato à direita. Isso vai acabar com a elegibilidade dele. Vai se abrir um Game of Thrones, uma guerra dos tronos, assim. Todo mundo vê quem vai ser o grande candidato da extrema-direita. E aí, a perspectiva que se abre é que em 2026 tenhamos, no mínimo, 2 candidatos diferentes do campo da direita. Né? Que é, inclusive, uma tendência, Anderson, que já está mais ou menos se desenhando nas eleições das capitais, como resultado da própria derrota do ano passado eleitoral e redução do seu poder, né? Da capacidade de barganha, de condução dos processos políticos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, há uma disputa muito grande para tentar unificar em torno do Ricardo Nunes. Aqui em São Paulo é engraçado, né? Lá em São Paulo. No Rio de Janeiro também há uma disputa para ver se vai se unificar em torno da candidatura bolsonarista contra o Eduardo Paes. E aí já tem indicativos que não. Em Recife é a mesma coisa. Então, eu louvo a inelegibilidade do Bolsonaro, dentre outras coisas, porque é isso, assim, vai fragmentar o campo da direita. A fragmentação do campo da direita é mais fácil o nome da extrema-direita não ir para o segundo turno, necessariamente. Né? O X da questão é quem vem do outro lado. Se vier um Haddad, se brincar até Michel Bolsonaro ganha do Haddad. Assim. Não é difícil, não. Mas eu acho que esse é o fator mais positivo. E eu acho que o Gilberto Kassab é uma das figuras mais espertas e inteligentes da República Burguesa, né?
é o cara que consegue estar no governo Lula e estar no governo Tarcísio ao mesmo tempo. É a síntese do Kassab. E o Kassab, ele está tentando... Veja, não é esse direito democrático, isso não existe. Mas o Kassab está tentando forjar, a partir de São Paulo, um novo padrão político de atuação da direita brasileira, sem os elementos do histrionismo bolsonarista, né? Do odeio negro, odeio mulher, odeio LGBT, tem que morrer, empregado doméstico indo para Disney, não sei o quê. Eu acho que o Tarcísio está sendo muito bem orientado pelo Kassab e está dando resultado. Veja, o Kassab forneceu espaço para o MST fazer sua reforma agrária, o Tarcísio não impediu a parada da diversidade, o Tarcísio não fica arrumando confusão picuinha bolsonarista. Isso. Ele faz um programa privatista radical de ataque aos direitos da classe trabalhadora, de ataque às políticas públicas, mas, em compensação, mantém, por assim dizer, mediações republicanas que não estimulam o reacionarismo mais hidrófobo, né? Mais violento, mais histriônico e tal. Essa tentativa, a partir de São Paulo, de criar um novo padrão de atuação da direita, eu acho que vai dar certo. Que a tendência, inclusive, essa coisa meio bolsonarista demais, já ir perdendo um espaçozinho, sabe? Já perdendo espaço, mas não perdendo espaço para um pensamento de esquerda ou progressista, perdendo espaço para a direita a lá PSD, né? Que está se cacifando para pegar uma parcela grande do bolsonarismo e trazer para um outro padrão de atuação política da direita. Uhum. Não, eu concordo com você plenamente. Essa atuação aí do Gilberto Kassab, especialmente com o Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, ao que tudo indica, pode colocar o Tarcísio como uma alternativa dessa direita mais neoliberal, que você diz, que não histriônica do bolsonarismo, como você muito bem coloca na tua resposta. Inclusive, o Bolsonaro ele estaria até preocupado em apoiar o nome do Tarcísio de Freitas justamente por isso, né? Porque ele se coloca aí como uma figura forte nessa disputa, e o Bolsonaro não quer perder o espaço nesse processo que está colocado. A ideia seria que o Bolsonaro tentasse eleger para 2026 alguém que fosse controlado por ele lá no Palácio do Planalto, de preferência a esposa dele, a Michele Bolsonaro, enfim, mas também há quem diga que a Michele não atenderia aos anseios, aos desejos do Jair Bolsonaro, não seria comandada por ele. Enfim, vamos aguardar, temos muito tempo aí pela frente. Enfim, eu trouxe essa discussão porque isso veio, inclusive, na entrevista que o Bolsonaro concedeu lá para Mônica Bergamo, que, se eu não me engano, foi divulgada anteontem pelo jornal Folha de São Paulo. Agora, Jones, eu também queria falar com você a respeito de uma outra entrevista. Essa que a governadora do seu estado de Pernambuco, a Raquel Lira, concedeu ao programa Roda Viva na última segunda-feira. Eu te confesso que eu não consegui assisti-la na íntegra. Eu estava na pré-estreia de um documentário aqui no Rio de Janeiro, mas eu queria que você repercutisse as declarações dela, especialmente uma que eu assisti e provocou uma enorme polêmica. A Raquel Lira teria dito que tem dificuldade para encontrar pessoas negras para trabalhar no governo do Estado. Eu prefiro nem comentar um negócio desse, Jones. Vou deixar para que você mesmo tece os seus comentários sobre essa declaração da governadora de Pernambuco e também fazer uma análise a respeito do que ela disse lá no Roda Viva na última segunda-feira. Veja, Anderson, eu costumo falar que a Raquel Lira é um deserto de ideias. Eu acho que essa é a melhor forma de caracterizar o seu governo e, inclusive, o que foi a campanha de 2022. A Raquel Lira, ela parece um produto típico da política burguesa, não que seja novidade. O Paulo Câmara era do mesmo jeito. Só que a Raquel Lira, inclusive, tem, a nível de retórico, até desempenha esse personagem melhor, que é assim. É uma pessoa que não tem proposta concreta para nada. Ela nunca diz qual é o modelo de saúde que defende, como é que vai ser o financiamento, de onde vai tirar o dinheiro, qual vai ser o modelo de gestão, mesma coisa para a saúde, para a educação. Veja, ninguém sabe conceitualmente. Porque uma coisa básica na melhor política é assim, eu tenho esse conceito de reforma urbana. Eu acho que uma mudança na política urbana estão baseadas nesses princípios. A partir disso, eu defendo essas e essas políticas com tal fonte de financiamento, com tal padrão de gestão, com tal forma de execução, envolvendo os entes públicos, privados, movimentos sociais e tal, sabe? Detalhar a proposta. A Raquel Lira, ela não consegue detalhar absolutamente nada. O pessoal brinca que é
GP Chat humano, gerador de lero. Então, são respostas formais e prontas. A entrevista, mais de uma hora de entrevista, foi difícil de acompanhar, porque foi isso, foi um padrão de respostas prontas, típicas da campanha eleitoral, aplicadas ao momento ali. E aí, a bancada do Roda Viva tinha pouca gente em Pernambuco, diga-se de passagem, sabe? Faltou perguntas, mais especificamente pernambucanas. Mas quando a Raquel Lira foi questionada, todas as vezes que ela foi minimamente apertada, ela se enrolou e se enrolou muito. E aí, esse caso da questão racial, a resposta toda dela é horrível, veja. Ganhou muito destaque a parte que ela fala que não consegue achar pessoas negras para trabalhar no governo. E aí, detalhe, viu, gente? Para quem não é de Pernambuco, 66% da população de Pernambuco são de pessoas negras. Do ponto de vista proporcional, de tamanho de população negra na população total, Pernambuco está bem pouco atrás da Bahia. Viu? A Bahia é conhecida como um estado muito negro, com uma região que tem mais pessoas negras fora de África, mas Pernambuco e Bahia, em termos de porcentagem de população negra, também próximos. Né? Pernambuco é um estado de imensa maioria da população negra, e Raquel Lira não consegue, mas a resposta inteira dela. Teve um momento que a jornalista perguntou quais são as políticas que o seu governo está aplicando para garantir igualdade racial. E ela simplesmente não respondeu. Ela ficou falando que tem preocupação, que é contra todas as desigualdades, que é contra discriminação, que tem que olhar para os invisíveis, a maioria da população invisíveis e tal. Assim como teve um outro momento bizarro. Aliás, essa dimensão da entrevista foi bizarra, Anderson, porque passaram vários momentos na entrevista falando do papel da mulher na política, como é a primeira governadora mulher de Pernambuco, e ninguém perguntou para a governadora, quais são suas políticas de proteção da mulher e de promoção de direitos e condições de vida da mulher. Ninguém perguntou isso. Até pouco tempo atrás, em Pernambuco, tinha uma polêmica porque o governo Raquel Lira não estava garantindo a abertura 24 horas das delegacias da mulher, e nem no final de semana. E final de semana é o momento que mais acontece casos de violência contra a mulher. E aí, tipo, é o momento que mais tem demanda e a delegacia da mulher estava fechada, sabe? Perguntaram, por exemplo, teve um momento que a jornalista Vera Magalhães perguntou quantas vagas de creche já foram criadas, porque a Raquel Lira prometeu criar 60 mil vagas de creche em 4 anos de governo, né? E aí são 6 meses de governo. Aí a Raquel Lira foi perguntada, ela simplesmente não respondeu e a bancada Roda Viva não insistiu. Não, tudo bem, governador, a gente já entendeu que você acha que a primeira infância é muito importante, todo mundo acha. Então, a gente quer saber concretamente, em 6 meses de governo, ou seja, 1/8 de governo, né? Porque o governo só é composto de 8 semestres. Sim. Então, assim, foi o primeiro já. Não é como se o tempo de governo fosse lá tão longo assim, não. São 4 anos, 8 semestres. No primeiro semestre, quantas vagas de creche foram abertas? Ela simplesmente não respondeu. Então, foi a entrevista toda assim. Eu não sei se você gosta de vídeo de humor, Anderson, mas tem um personagem, Adolfo Borges, um personagem Daniel Furlan. Tem uns vídeos dele aí no YouTube, que é uma sátira com esses políticos burgueses que não falam nada com nada, né? Que tem promessas genéricas. A Raquel Lira parece muito o Adolfo Borges na sua forma de falar, de se comunicar. A figura absolutamente despreparada, né, Jones? Lamentavelmente comandando aí um estado importante do país, que é Pernambuco, mas é o que a gente tem aqui no cenário político nacional, pessoas despreparadas, ocupando cargos de enorme responsabilidade para o nosso país, para as políticas públicas, enfim. Jones, eu também queria tratar de um tema aqui que foi um pedido, inclusive, de ouvintes nossos, espectadores aqui do Faixa Livre, porque a gente acabou de completar 10 anos, Jones, daquelas jornadas de junho de 2013. Um período aí que nos trouxe algumas explicações para o que foi aquele movimento, mas também nos deixou aí uma série de pontos de interrogação a respeito daquele momento que o país atravessou. Eu queria que você falasse, Jones, como é que você vê hoje aquelas jornadas de junho de 2013, o legado que elas deixaram aqui para o nosso país, se elas trouxeram algum tipo de lição para a esquerda, lá vai sua. Então, a primeira coisa, eu sei que o Faixa Livre é nacional, mas está radicado no Rio de Janeiro, correto? Isso. E então, a primeira coisa a falar para vocês, veja, o Rio de Janeiro, mais uma vez, deixou que São Paulo colonizasse a versão de um importante acontecimento, porque é meio que um preâmbulo teórico isso aqui, a abertura. Veja, a jornada de junho
começa em São Paulo, mas o Rio de Janeiro vivia um processo de ebulição gigantesca, né? A campanha do finado Marcelo Freixo, o finado no sentido político, né? Porque enfim, o Marcelo Freixo antigo morreu. A campanha do Marcelo Freixo em 2012, que tinha tido um impacto gigantesco, e vinha todo um movimento contra Sérgio Cabral, e aí o debate sobre o direito à cidade, especulação imobiliária, né? Era um período que os aluguéis comerciais e urbanos no Rio de Janeiro tinham crescido de 500% a 700% nos últimos 10 anos. Os mega eventos, uma série de enfrentamentos. O Rio, inclusive, estava num processo de ebulição política maior que São Paulo, desde uma perspectiva progressista, né? Vale lembrar que, por exemplo, foi no Rio de Janeiro, por muito tempo, a base eleitoral mais forte de uma esquerda, a esquerda do PT, né? Por muitos anos, o PSOL, basicamente, o que tinha de deputado estadual, de vereador e até de fazer de bancada federal, vinha do Rio de Janeiro. Era a base nacional mais forte do partido. Então, junho de 2013 foi muito diferente no Rio de Janeiro do que foi em São Paulo. Mas quase ninguém lembra, Anderson, os acontecimentos marcantes de junho de 2013 no Rio. Do enfrentamento ao Caveirão, do trato diferente com a violência policial, do processo de UPPs, de Amarildo, de Cláudia, tudo que veio antes, veio depois e veio durante, todos os casos de violência policial, de como o Cadê o Amarildo se estendeu nessa onda de protestos. E assim, o Rio não parou de ter grandes protestos de massa após junho de 2013. Não houve uma pausa, como aconteceu, por exemplo, em São Paulo, né? Então, eu acho que a primeira coisa, falta uma versão carioca não, fluminense, né, o correto? Uhum. Fluminense é quem nasce no estado, carioca é quem nasce aqui no município. Pronto, perfeito. Falta uma versão fluminense do que foi junho de 2013 no estado do Rio de Janeiro. É tudo muito monopolizado por São Paulo. E aí, Anderson, enquanto um estudioso do tema, eu vim acompanhando tudo que a mídia burguesa vinha soltando, né? Então, as matérias do UOL, as matérias da Folha, matéria do Estadão, matéria da Veja e tal, inclusive matérias também da Carta Capital e tal. E é isso, são empresas radicadas em São Paulo, acabam que entrevistam muito intelectuais de São Paulo, né? E tem um olhar muito atento para São Paulo, e não pegam a particularidade do Rio de Janeiro. Simplesmente. Eu lembro, por exemplo, que na época de junho de 2013 tem um vídeo que até hoje está aí pipocando na internet, que é um caveirão que vai para cima de vários jovens. E aí os jovens resolvem confrontar o caveirão, sabe? Tipo assim, não sair da frente. Começa um processo de ataque, o caveirão acaba recuando, e aí é uma cena de um caveirão dando a ré para ir embora, recuando, e vários jovens negros, sua maioria, com paus e pedras na mão, correndo atrás do caveirão e botando o caveirão para correr. Uhum. Eu tinha 23 aninhos, aquela cena ali, eu fiquei, caramba, que massa. Sabe? Assim, há uma particularidade de junho de 2013 no Rio de Janeiro que não está sendo levada em conta nesse debate. Uhum. É um déficit aí dos queridos intelectuais fluminenses, que isso deve ser mais colocado, não, deve ser colocado, aliás. Inclusive, eu não sei, Anderson, se eu acompanhei mal, não sei, é sempre uma possibilidade, mas eu não vi no Rio de Janeiro, com exceção de um evento de lançamento do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, que é um livro coletivo que tem um texto da presidenta Dilma sobre junho de 2013, que eu participei também do livro, eu não vi nenhum anúncio de outra atividade do Rio de Janeiro significativa debatendo junho de 2013. Eu não vi mandatos parlamentares promovendo, não vi grandes debates em sindicatos, seminários e tal. Assim. E é isso, sempre tem a chance de eu simplesmente não ter visto, então a culpa é minha. Mas, inclusive... Desculpa até te interromper, Jorge, porque também tivemos aqui o lançamento de uma outra obra que foi organizada pela Carolina Freitas, pelo Douglas Barros e pelo Felipe Demier, uma obra intitulada Junho e os 10 anos que abalaram o Brasil. Um livro foi lançado aqui no Rio de Janeiro, enfim. Mas, de fato, muito pouco se falou a respeito desse tema, muitos poucos debates aconteceram aqui no Rio de Janeiro em relação a esse tema. O livro que você citou aqui, onde você escreve, inclusive,
um artigo, a gente lançou aqui no programa, o Breno Altman teve aqui no programa, ele que é um dos organizadores fazendo o lançamento dessa obra, mas de fato houve muito pouco debate a respeito do que foi junho de 2013 aqui no Rio de Janeiro, João, você tem razão. Perfeito. Então fica aí a cobrança aos meus amigos e amigas do Rio. Dito isso, veja, eu acho que junho, eu estou numa situação agora muito confortável, né, Anderson? Porque quem negava que junho foi um levante reacionário, quem negava que junho foi o ovo da serpente, o surgimento da extrema-direita, uma mera manipulação do imperialismo, normalmente é acusado, inclusive, de agente do imperialismo. Só que agora, a ex-presidenta Dilma Rousseff, que era presidente durante junho de 2013, solta um texto dizendo que junho... Veja, são as palavras de Dilma, viu, gente? Não vamos ser mais católicos que o Papa, né? Solta um texto dizendo que junho de 2013 começa progressista e foi perdido uma disputa no meio. Então, assim, se foi uma disputa perdida, por definição, uma disputa que poderia ter sido ganha. Por definição. Se teve uma disputa e a gente perdeu, a gente tem que avaliar a processualidade dessa luta para ver o que, se fosse feito diferente, poderia dar um outro resultado. A Dilma também diz que houve, naquele momento, uma manifestação de insuficiências crônicas da esquerda brasileira, em termos de organização, em termos de educação política, em termos de inserção social, de base territorial, de massas, que é outra coisa incontestável. Então, quando os protestos tomam a dimensão dos milhões, são milhões influenciados por um senso comum midiático, fundamentalmente, e que não tinha objetivamente contato nenhum com nenhuma organização de esquerda. Sabe? Então, assim, tem algo errado. Assim. Como é que sei lá, um jovem, por exemplo, trabalha, estuda e não tem contato nenhum com nenhuma organização de esquerda, com nenhum pensamento de esquerda. Eu estava comentando ontem numa entrevista que eu dei, inclusive, para o Breno Altman, como no próximo bairro que eu vou morar em Recife, nos anos 80 e 90, tinha uma disputa encarniçada para ver quem dirigia o bairro entre brisolistas e petistas, né? Era uma disputa gigantesca e tal, um dos bairro popular, grande de Recife e tal, mais de 30 mil moradores. E agora, Anderson, não tem disputa nenhuma não, de esquerda não, viu? Tem, assim, filiados do partido que moram no bairro. Partido, né? Filiados do PT, do PSOL, do PCdoB, eu agora vou morar lá e tal. Mas, assim, disputa política para ver quem dirige um movimento político no bairro, associação de moradores, trabalho comunitário e tal, isso não existe, e existiu nos anos 80 e 90. Isso se expressou também em junho de 2013, nessa falta crônica de um trabalho territorial e de massas. E, por último, a presidenta Dilma, veja, não sou eu que sou comunista, não, viu? É Dilma. Ela fala que o sentimento antissistêmico gerado pela crise da Nova República e que se expressou em junho de 2013 e continua aí, continua circulando, e que seria um crime, um erro histórico da esquerda, deixar esse sentimento de antissistêmico, antissistema para a extrema-direita, que a gente precisa capturar esse sentimento para apresentar um projeto radical de transformação da realidade do país. Então, acho que essas são as três principais lições que junho deixa. Inclusive, o texto da presidenta Dilma está disponível no blog da Boitempo. Vamos ler lá, por favor, pelo amor de Deus, para acabar com esse negócio de junho de 2013. É culpado por Bolsonaro, é culpado pela fome, é culpado porque o Flamengo perdeu tudo de 87, é culpado por tudo, né? Pelo amor de Deus, para isso aí. Jones, há uma avaliação aí de que as jornadas de junho de 2013, de alguma forma, foram o ovo da serpente para essa extrema-direita que avançou aqui no nosso país. Muito se fala ainda a respeito disso nos dias de hoje. Eu queria saber se você concorda com essa tese que houve, de fato, uma ascensão efetiva da extrema-direita a partir das jornadas de junho de 2013. Como é que você vê aí a correlação que há entre a extrema-direita e aquele processo que a gente teve difuso naquele momento lá em 2013? Veja, Anderson, a gente foi derrotado, né, em 2013, a gente perdeu. Claro que toda derrota que a gente tem anima o outro lado. Então, se você for fazer uma correlação, sim, como a gente perde em junho, a gente sai mais fraco, não mais forte. Então, isso deu algum ânimo para a direita potencializar sua organização, retomar a iniciativa de ruas, sim, isso é inegável. Mas veja, recomendo muito a todos os ouvintes do Faixa Livre
Quando acabar o programa, agora não, quando acabar o programa, vocês abram o Google e coloquem lá, Resolução Nacional de Conjuntura, Partido dos Trabalhadores, maio de 2016. Resolução Nacional sobre Conjuntura, Partido dos Trabalhadores, maio de 2016. O que é isso? A Direção Nacional do PT se reuniu em 2016, em maio, para fazer um balanço do golpe e de todo o processo político. No documento do PT de 2016, junho de 2013, era um detalhe mal falado, apareceu ali um parágrafo perdido, um documento de 10 páginas, gente? Não é que faltou espaço para falar. Mal aparecia. E o PT admitia que o que derrubou o governo Dilma, no sentido de que o que possibilitou a vitória das forças golpistas, foi que, frente a uma crise política e econômica da nova república, se colocou duas alternativas muito claras. Ampliar uma agenda de direitos, tocando uma política efetivamente reformista, em benefício da classe trabalhadora, ou tocar a agenda do grande capital, adotando uma política de austeridade. E o Partido dos Trabalhadores diz que o governo do Partido dos Trabalhadores optou pela agenda do grande capital. Isso causou uma sensação de raiva, frustração em amplas massas trabalhadoras que tiveram a percepção de estelionato eleitoral. E isso causou confusão, desânimo e apatia no seio da juventude, da classe trabalhadora e da intelectualidade progressista. Isso favoreceu o grande capital. Isso é o PT, gente, em maio de 2016. O PT, nessa resolução de conjuntura, faz uma leitura que é factual. A direita ela ganha as ruas em 2015. Puxem pela memória, vocês que são fluminenses e cariocas, puxem pela memória. Em 2013, gente, em São Paulo é na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro é na Presidente Vargas, né? Isso. Em 2013, 2014, a direita conseguia fazer atos grandes na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, ou então em Copacabana. Quando eu falo atos grandes, é assim, atos acima de 20 mil pessoas, viu, gente? Ato grande não é 2 mil pessoas, porque 2 mil pessoas a gente coloca na rua a qualquer momento, assim. Atos grandes, bom, 15 mil, 20 mil pessoas passivas, assim. A direita conseguia, gente, em 2013, 2014, fazer com regularidade atos com mais de 20 mil pessoas na Avenida Presidente Vargas. Não conseguia. Isso aconteceu a partir de 2015, no bojo dos protestos, né? No bojo dos protestos pelo golpe, pelo impeachment de Dilma, como consequência, o governo enfraquecido de base social, porque praticando o ajuste fiscal. Vamos lembrar disso. Então, é factual a análise do PT. A direita ganha as ruas em 2015. E ganha as ruas em 2015 porque o governo Dilma estava praticando os maiores ajustes fiscais da história da nova república. Fez com que ele perdesse base e perdesse capacidade de defesa da iniciativa golpista em curso. Sim. Muito bem colocado, Jones. A gente teve aí, né, de fato, uma ida da extrema-direita para as ruas, da direita, a partir daqueles atos de 2013. Você falou desse estelionato eleitoral que a gente teve lá a partir de 2015, com a reeleição da Dilma Rousseff, foi aí esse momento aí que a extrema-direita, após os atos em que eles voltaram, eles foram com força para as ruas, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, não existia. A direita ela não se manifestava de maneira firme ao longo desses anos, até as jornadas de 2013, como você muito bem coloca. Enfim, o fato é que muito tem se falado a respeito desse junho de 2013 e ainda há coisas que a gente precisa entender sobre esse processo, e a gente vai continuar fazendo essa discussão aqui no programa, Jones. Eu quero te agradecer muito a tua participação aqui conosco nesta quarta-feira, Jones. Muito obrigado por você dialogar com a gente aqui mais uma vez no Faixa Livre. Eu desejo a você aí um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço forte. Anderson, agradeço muito, mando um abraço para todo o público do Faixa Livre. E só um mexãozinho bem rápido. Dia 7 agora de julho, eu vou estar no Rio de Janeiro, debatendo, junto com o deputado Glauber Braga, imperialismo e luta pela soberania nacional ontem e hoje, na livraria Leonardo da Vinci. Então, pode anotar aí, dia 7 de julho, às 5h30 da tarde, eu e o deputado Glauber Braga debatendo imperialismo e soberania nacional na livraria Leonardo da Vinci. 7 de julho, sexta-feira da próxima semana. Já tô até vendo aqui no calendário. Eu estarei lá, hein, Jones, para te dar um abraço, para a gente bater um papo lá e participar desse importante debate que você e o deputado Glauber Braga vão fazer lá na livraria Leonardo da Vinci, que fica aqui no centro da cidade, ali na altura do Largo da Carioca. Eu já fico convite para sexta-feira da próxima semana, dia 7 de julho, esse debate, a partir das 5h30 da tarde, com o Jones Manuel e o deputado Glauber Braga. Mais uma vez, Jones, muito obrigado pela tua participação e a gente se encontra, então, no dia 7, tá bom? Um abraço para você.